Mas aí foi vocês que me indicou eles, né, velho? Pô, os caras tá lá no quintal sem fazer nada, irmão, só conversando. E eu pagando a diária. Ah, você que me indicou. Pô, velho, tem uns caras bons. Eu falei o que com você, ô, velho? Me arruma uns caras bons aí pra capinar o quintal lá. Ele, tem uns caras bons, os cara parecem um trator. Os caras é bom, é bom. Então, tudo lá, velho, conversando lá. Entendeu? Tudo conversando, passando o tempo, falando merda, conversando merda lá. Pô, aí é sacanagem, velho. Pô, mas valeu pela dica aí, mas eu vou lá conversar com ele lá. Tá bom, tá. Tá. Pera aí, cambada de filha da mãe. Ginagawa mo!